Paz do Senhor, estamos mais uma vez trazendo para vocês um comentário da Escola Bíblica Dominical, dessa vez a lição de número 12. O tema da lição, José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. O textual dessa lição encontra-se em Mateus capítulo 1, versículo 24, que diz: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. A verdade prática, José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Uma dica para você, fazer a leitura diária, são esses 6 versículos que fica na parte de baixo da capa da lição, e são 6 versículos, cada versículo dá uma base a mais para a lição, Então é uma leitura muito boa, leitura diária. Então é uma dica para você acompanhar esses versículos, um para cada dia da semana, até o sábado. E para comentar essa lição, tomamos por base o livro O Caráter do Cristão, livro do qual foi tirado o comentário dessa revista, e é de autoria do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Pedimos a você, antes de ouvir o áudio dessa aula, se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, isso nos ajuda, nos incentiva a continuar com esse trabalho. Vamos então para o comentário. Nesse capítulo estudaremos um pouco sobre o que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré. Essa penúltima lição, melhor dizendo, fala a respeito de José de Nazaré, o esposo de Maria, mãe de Jesus. O seu lado humano mostra um homem humilde, trabalhador, que exercia o ofício de carpinteiro. José era um homem dotado de caráter justo, temperante e amoroso. No lado espiritual, ele tinha experiências com Deus, a saber que a noiva ficara grávida, mesmo sabendo dela que era algo sobrenatural. José não a quis infamar e resolveu a deixar secretamente. Ele correu um grande risco. Se a sociedade soubesse que ele era o noivo de Maria e tinha abandonado, provavelmente tal fato seria motivo para supor que ele teria cometido adultério ou fornicação e fugiria para não ser apanhado em flagrante e ser apenas uma noiva. Deus, porém, ao escolher a mulher cujo ventre Jesus iria nascer, também escolheu aquele que haveria de dar apoio e proteção ao nascer. Também escolheu aquele que haveria de dar apoio, aquele que seria o seu pai terreno, e com certeza um homem digno, um homem justo, um homem temente a Deus. Dessa forma, Jesus passou a ser partícipe do plano salvífico de Deus. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 4 e versículo 5. Então vemos aí a respeito de José, que com certeza é um homem temente a Deus, por isso foi escolhido para ser o pai terreno de Jesus. Deus concedeu a José uma missão por demais elevada. Ele tornou-se o pai adotivo de Jesus para cuidar da sua vida espiritual, moral e física ao lado de Maria. Pouco se tem na Bíblia sobre a infância de Jesus, mas os rápidos registros indicam que sua formação e educação foram bastante sólidas, com base na palavra de Deus, Lucas 2 e versículo 40. Desde o nascimento de Jesus, José foi um pai presente em todas as etapas de sua vida, especialmente na infância e adolescência. A Bíblia não dá muitos detalhes também a respeito de José, mais sobre a sua vida e também sobre a sua morte, se ele morreu ainda quando Jesus era adolescente ou quando ele iniciou o seu ministério, Não dá muitos detalhes a respeito dessa vida de José. Mas vemos mais na lição. Quem era ele? Quem era José? José, o marido de Maria, era um homem, como já falamos, de um bom caráter. Sabemos que ele era carpinteiro, Sabemos que ele era temente a Deus, Por isso ele também aceitou essa missão, essa grande missão. E ele era também conhecido como José de Nazaré, Na Galileia, a Bíblia registra os nomes de outros Josés, Mas esse era destacado como José de Nazaré, assim, como a esposa, Maria, também de Nazaré. José era uma pessoa humilde, talvez mais conhecido que ela, por causa da sua profissão, Muitos conheciam o carpinteiro, Até Jesus foi chamado, não é esse o filho do carpinteiro, E vemos, que ele tinha essa profissão.
Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias, que indicavam que o Messias faria parte da descendência de Davi, né? E José também faz parte da descendência de Davi. Vemos na lição anterior que Maria também faz parte da descendência de Davi, né? Vemos que em Mateus está a genealogia de Cristo vindo de José, e vemos também em Lucas a genealogia de Cristo, né, através de Maria, né? Então vemos essas duas linhas, né, da genealogia, né? José não era o pai biológico de Jesus, mas o seu pai adotivo, visto que Jesus foi gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria, né? E também chamado de pai guardião de Jesus. Esse fato é de grande importância, pois ele era da casa e família de Davi, Lucas 2 e 4. Perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo a sua ascendência, a sua família e também a ascendência de Maria, conforme o registro de Lucas. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi, da tribo de Judá. Mateus registra a árvore genealógica de Jesus a partir da descendência de Davi, por meio de Natã, seu filho, Lucas 3,31. Visto que o último rei da casa de Davi em Judá, Jeoaquim, sofreu terrível maldição que nenhum descendente dele se assentaria no trono de Davi. Veja Jeremias 22 e 28 ao 30. Vemos que no ponto seguinte, José, um sonhador obediente. José de Nazaré era um homem de profunda comunhão com Deus, teve experiências notáveis na área espiritual que marcaram toda a sua vida, né? Um homem piedoso, servo de Deus, né? E embora, né, assim não devemos esquecer, assim como Maria, né, José recebeu essa missão, ele de ser o pai terreno de Jesus, mas isso também não faz dele, né, um ser sobrenatural, um mediador entre Deus e os homens, não faz dele, né, um digno de adoração. Ele continuou sendo um servo humilde e temente a Deus, né? Então não devemos esquecer dessa forma. Também não devemos minimizar também a grandiosidade de José, na forma de foi um homem, com certeza, um homem escolhido por Deus, né, para aquela missão. Então Deus viu nele as qualidades necessárias para essa escolha. Aí vemos principalmente a sua obediência, né? Quando ele se viu diante daquela missão, né, ele aceitou, né? Quando o anjo falou com ele, né, ele estava ali, primeiro se desesperou, pensou em fugir para não difamar Maria, né, porque o caso era grave, né, porque eles eram noivos, ainda não casados, né, estava ali já muito próximo à sua união final, né, e ela apareceu grávida, mas mesmo assim ele concluiu o processo do casamento, né, eles se casaram, porém sem ter relação antes do nascimento de Cristo, né, só após o nascimento de Cristo, José e Maria tiveram inclusive outros filhos, né. Maria não continuou sendo a Virgem Maria, ela foi virgem apenas, né, ali na concepção até o nascimento de Cristo. Após isso, Maria, né, concluiu seu casamento com José e teve outros filhos, né. Vemos então essas características da vida de José: um homem temente, um homem obediente, né, um homem com um bom temperamento, né. E vemos também, né, que essa sua missão foi muito nobre, né, a missão de assegurar a ascendência real de Jesus, né, por ele, José, ser descendente, né, de Davi. Então vemos mais nessa lição ainda mais alguns pontos, né, que a forma como José foi escolhido, por que foi escolhido, né, para zelar pela formação espiritual de Jesus, né. O Senhor ele foi educado por José, né, nos preceitos, né, de Deus, né. José, o pai terreno de Jesus Cristo, foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano de redenção. Ele foi o homem que, na presciência de Deus, amparou Maria em sua missão de conceber Jesus como filho do homem, né, como um Deus encarnado. Outro homem, quem sabe naquela situação, não aceitaria, né, não vou aceitar que a minha noiva, né, vai estar grávida, eu não vou aceitar esse filho. Mas José aceitou, reconheceu ali que era a obra de Deus acontecendo, que era a vontade de Deus. Como profissional da carpintaria, José ensinou o ofício a Jesus, a ponto dele ser conhecido como o carpinteiro, filho de Maria.
Marcos 6 e 3. Ele foi um homem santo, assim como todos os que se dedicaram ao chamado de Deus em suas vidas. Mas assim como Maria, ele nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Então vemos essa característica de José muito similar a Maria, né? Então o Senhor escolheu esse casal, né, especialmente para essa missão, né, que não foi um casal qualquer. Com certeza existiria naquela época outros homens e mulheres, né, também aptos para essa missão, mas coube ao Senhor escolher José e Maria, né? O Senhor quis assim escolher. Vemos ainda que essa lição traz, né, aos professores um subsídio didático, que diz o seguinte: as famílias judias realizavam várias cerimônias logo após o nascimento de um bebê. Primeiro, circuncisão. Todos os bebês do sexo masculino eram circuncidados e recebiam o seu nome no 8º dia após o nascimento. A circuncisão simbolizava a separação entre os judeus e gentios, o seu relacionamento exclusivo com Deus, redenção do primogênito. O primogênito era apresentado a Deus um mês após o nascimento. A cerimônia incluía comprar de volta, ou seja, redimir a criança para Deus por meio de uma oferta. Dessa maneira, os pais reconheciam que o bebê pertencia a Deus, que o único que tem poder de dar a vida. E por terceiro, a purificação da mãe. Durante 40 dias após o nascimento do filho e 80 dias após o nascimento de uma filha, a mãe permanecia cerimonialmente impura e não podia entrar no templo. No fim desse período de separação, os pais deviam trazer um cordeiro para a oferta de holocausto e uma rolinha ou um pombo para uma oferta de pecado. O sacerdote sacrificaria esses animais e declararia que a mulher estava limpa. Se um cordeiro fosse caro demais para a família, os pais podiam trazer em seu lugar uma segunda rolinha ou um pombo. Foi o que fez Maria e José, né? Mostrando aqui também, né, a forma que eles eram humildes, né? Que eles não tinham tantos recursos. Então essa foi o subsídio, foi a nossa audioaula. Espero que possa lhe ajudar e até a próxima lição, se assim o Senhor permitir. Amém.